Existe uma forma eficiente de otimizar seu tempo no ensaio newborn? Sejam bem-vindos, meu nome é Bel Ferreira, para quem ainda não me conhece. E eu sou Dani Kimichuk. A gente trabalha com fotografia tem quase 9 anos, na verdade, e quase 8 anos com a fotografia newborn. Então, é muito tempo. O tempo faz diferença, Dani? Não. O que faz diferença? A prática. Ou seja, tem gente que está 8 anos no mercado newborn e daí fala, eu fotografei 8 recém-nascidos, um por ano. Qual é a sua experiência? Eu tô há 1 ano na fotografia newborn, fotografei 50 recém-nascidos. Quem vai ter mais prática e habilidade? Quem fotografou 50, independente dos anos. Nossa, ficou bem feia essa frase. Quem fotografou 50, independente do tempo de trabalho, tá? Então, então nós vamos falar agora se existe uma maneira. Nossa, achei que tinha passado sem inferno astral, você ia voltar ao normal. Não, mas isso não é inferno astral, eu tô com um humor maravilhoso na cabeça. É, só um bug do sistema. Então, vamos lá, vamos falar sobre a maneira eficiente, se é que existe, de otimizar o ensaio newborn. A gente precisa entender primeiro, você só consegue ser valorizado quando você se valoriza. Precisa vir de dentro para fora. Muita gente fala, gente, eu não consigo aumentar meu preço, eu não consigo melhorar, mas porque essa pessoa não acredita em si mesma, ela não acredita no seu trabalho, ela não tem plena confiança e não se sente segura. E essa insegurança, essa falta de conhecimento que você sente, reverbera, o cliente sente isso, ele sente que você está inseguro, ele sente na hora que você vai conversar, vai passar o orçamento, vai fazer um ensaio, ele começa a sentir essas coisas, as pessoas... Gente, então a falta de conhecimento traz essa insegurança, faz com que o ensaio demore mais, faz com que você não consiga otimizar tempo. E aí, quando você está começando no ensaio newborn, na fotografia newborn, ou se você está há mais tempo e sempre fica pensando, como é que eu faço para otimizar esse tempo? Como que eu faço o ensaio newborn se tornar uma sessão mais gratificante, mais prazerosa, ser um trabalho que eu sinto orgulho disso, que eu fique mais feliz, porque muitas vezes vocês gostam tanto de trabalhar com os recém-nascidos, querem tanto chegar num resultado, mas quando começam nisso, chega num ponto que cada dia mais fica frustrado, fica desanimado e a ponto de querer desistir, falar, isso não dá para mim, não é para mim. Então, o que a gente deve fazer? Como que a gente muda isso? É através do conhecimento, é através... Quando você começa a entender os processos, quando você começa a dominar a fotografia, se sentir mais confiante, ter mais orgulho do seu trabalho, o cliente sente, isso reverbera. E aí o seu cliente passa a valorizar mais o seu trabalho. É exatamente isso. E aí, lembra que a gente está falando de aceleradores e de sabotadores, né? Hoje é sobre um acelerador. E eu já falei e repito aqui, otimizar tempo na sessão newborn, ganhar tempo. Tem muitas pessoas que só olham para o tempo como dinheiro. Eu olho para o tempo como qualidade de vida. Eu olho para o tempo como uma escolha. Um exemplo aqui. Todos nós, eu, a Dani, todo mundo que está aí me assistindo, tem exatamente a mesma quantidade de tempo todos os dias. Todo mundo recebe de presente todos os dias 24 horas. Todos os dias. Ninguém recebe mais, ninguém recebe menos. E por que alguns conseguem fazer mais coisas do que outros? Tem uma explicação para isso. A Dani falou que ontem, ontem, o que a gente fez? Uma live de manhã. Antes da live, vocês não sabem, mas eu saí para buscar essa caixa. Eu saí cedo de casa. Eu fui até a Baby Bear buscar essa caixa. Não é tão perto. Foi 45 minutos para ir e voltar. Deu 45 minutos. Ou seja, a live começa às 10, a loja abre às 9. Eu saí de casa umas 15 para as 9, eu acho que foi a hora que eles me responderam que ia ter gente lá às 9. Corri. Por quê? Porque eu tinha que chegar para a live. Só que antes disso eu já estava em pé, já estava pronta. Então, fiz tudo isso, cheguei aqui, fiz a live. A gente saiu daqui, era hora de almoço e era meu aniversário. Então, almocei. Não que isso seja tão importante, né? O fato de ser meu aniversário não mudou meu dia. E depois, a correria do dia normal das coisas que eu costumo fazer não ficaram de lado por conta do meu aniversário. Mas eu fiz questão de comemorar, nem que fosse por 10 minutos, junto com as pessoas que são importantes para mim.
Que pessoas são essas? Os alunos são muito importantes para mim, a gente é de fato uma família, então convidei. E algumas pessoas que estavam na live naquela hora também tiveram acesso ao link, cantaram parabéns comigo. Cantei 2 segundos de uma moda de viola, só para brincar, porque eu já não tinha mais voz, porque eu falei o dia inteiro. Respondi telefone o dia inteiro, as pessoas me ligando o dia inteiro, live, 2. Então, eu já não estava mais conseguindo, eu ia ficar rouca se eu contasse um pouquinho mais. E depois disso, o que eu fui fazer? Como o meu dia, minha produtividade foi diferente do normal, por conta de aniversário e responder mais mensagens do que o normal, eu, à noite, depois que acabou tudo, encerrei o expediente e fui trabalhar, fui editar fotos. Logo, tem fotos na semana que vem para entregar e que eu não tinha finalizado ainda. Então, tô finalizando entre ontem e hoje para poder entregar. E aí, quando eu falo de tempo, algumas pessoas me perguntam como que eu dou conta. Teve na semana passada, no meio das lives que a gente fez, uma live de manhã, uma sessão, a live de manhã das 10, acaba às 11, a gente sai do estúdio umas 11h30, porque a gente tem que organizar aqui depois. Aí a gente voltou para cá, e voltou para cá mais cedo para poder limpar, porque tinha uma sessão. E aí, como a gente usou aqui, a gente só organizou, voltou para cá para limpar antes do ensaio, e aí teve um ensaio. Nesse ensaio, a gente também fez um ao vivo com as mentorandas. Então, teve um processo, ensaio de clientes. Os clientes foram embora daqui, eram umas 4h30, e aí depois a gente organizou de novo, foi para casa, tinha coisa para lavar, organizei tudo e tinha uma live às 19 horas. Tem gente que não consegue fazer todas as coisas que precisa fazer. E por que a gente dá conta e outras pessoas não? Porque existe um fator chamado tempo. Algumas pessoas vão dizer que não tem tempo para fazer tudo que eu faço. Meu Deus, não dá? E tem momentos em que eu acho que o meu dia deveria ter mais de 24 horas. No universo, quem sabe isso aconteça. Mas não dá, então eu tenho que me resolver nessas 24 horas do dia. E por que eu consigo e muita gente não consegue? Por que alguns de vocês conseguem e outros não? Qualidade de vida. O que eu quero dizer com isso? Eu faço milhões de coisas no meu dia. Mesmo assim, eu faço o que eu escolho fazer no tempo que eu tenho. Por quê? Eu me dei ao luxo de fazer isso desde uns tempos para cá. Eu valorizo o meu tempo. Se eu quero ficar depois do meu aniversário até 10 horas da noite tratando foto, eu tô fazendo isso porque eu escolhi. Não por necessidade, eu poderia fazer isso hoje, dentro do horário comercial, porque eu tenho programação para isso e eu tenho energia. Por que eu tenho energia? Porque os meus ensaios não levam horas, porque eu não levo horas para tratar foto, porque eu otimizei meu tempo de tal maneira que isso me proporciona ter retorno financeiro e me proporciona ter mais tempo para eu escolher o que eu quero fazer. E quando o meu tempo é gerenciado por mim e não a minha vida gerenciada pelo tempo que eu tenho, isso muda de figura. Muda a disposição que você tem para trabalhar. Então, tudo isso que eu falei é só para te dizer porque é tão importante você aprender a lidar com o tempo e otimizar o seu tempo. No começo, a gente fazia sessões newborns que demoravam muito, 4, 5 horas, e a gente saía acabada, não queria fazer mais nada naquele dia, a gente estava esgotada. Por quê? Porque não foi só um esgotamento físico, porque demorou 4, 5 horas. Foi um esgotamento mental também, porque muitas vezes a gente não sabia lidar com as situações, a gente não sabia falar com os pais, a gente não sabia acalmar o bebê, não dominava completamente o posicionamento. Então, aconteceram várias coisas que o esgotamento era grande. Inclusive, no dia seguinte, a gente ficava com dor no corpo, assim, dor nas pernas, na coxa, de ter ficado ali muito tempo mais agachado, em posições que não eram tão ergonômicas assim. E quando que isso começou a mudar? Quando a gente começou a ter conhecimento, quando a gente começou a lidar melhor com os pais, quando a gente começou a organizar melhor o fluxo do nosso ensaio, agilizar processos, dominar o posicionamento, entender, conhecer o bebê, isso tudo fez muita diferença. Para quê? Porque termina o ensaio, a gente tem mais energia, a gente tem mais ânimo para, logo em seguida, quando termina o ensaio, mostrar o resultado para os pais, para eles escolherem na hora. Depois a gente continua trabalhando, fazendo outras coisas, ou... Uma coisa bem importante agora que você falou, para eles escolherem na hora, isso entra muito nesse fator tempo. Eu tenho alunos que falavam que sempre queriam que os pais escolhessem fotos na hora, para escolher com a emoção ali. E não conseguiam, os pais estavam cansados, queriam ir embora. A partir do momento que eles conseguiram reduzir o tempo de sessão, ficou fácil, porque os pais não estão cansados, não estão estressados, e nem o próprio fotógrafo tá.
Então é Você fácil consegue escolher na você hora. conseguir fazer isso depois. Você fica, às vezes, 1 hora a mais com o cliente, às vezes não chega a dar 1 hora, mas você fica, mas você sai dali com tudo resolvido e com vendas feitas sem você ter a necessidade de vender. Então, isso agiliza. Então, como que consegue fazer tudo isso? Através do conhecimento. É isso aí. Então, gente, os benefícios a curto, médio e longo prazo de reduzir o tempo no ensaio newborn são todos os positivos possíveis. Quando a gente fala de reduzir o tempo, em nenhum momento a gente fala de fazer com pressa, então não confunda, tá? Fazer mais rápido não é fazer com pressa. É simplesmente você ser mais assertivo. É você ter o domínio do que você está fazendo. E só é possível reduzir o tempo quando você tem domínio mesmo do que está fazendo. Senão não dá. Não importa. A técnica, sem o domínio dela, também ela não é 100% eficaz. Ela ajuda, sim. Ajuda você saber o que fazer. Agora, reduzir tempo de sessão só com técnica... Tem muita gente que tem técnica que não consegue reduzir tempo de sessão. Porque você precisa dominar, você precisa ter um domínio sobre isso. E o domínio está um pouco acima da técnica. É um passo além, sabe? Quando você entra na fotografia newborn, independente do estágio que você tá, independente do tempo que você tá, a gente tem uma régua aqui, e é assim, ó, o tempo ele não diz nada sobre você. O que diz sobre você, sobre o fotógrafo que você é, em que nível você tá, são os degraus que você foi subindo na fotografia newborn. Que degraus são esses? Degraus de conhecimento, degrau de técnica, degrau de segurança. Porque tem muita gente que tem técnica e coloca o bebê em risco. A gente tem tudo isso no mercado. E por que cargas d'água você acha que eu tô todos os dias dedicando parte do meu tempo para ajudar e contribuir com o mercado? Para limar o máximo dessas pessoas que não fazem bem para o mercado. Pessoas que fazem coisas que mesmo com a técnica, ou mesmo porque a gente eleva, e só vai fazer isso, só vai fazer a coisa que não tá certa, quem não tá aqui no meio, quem não tá aqui buscando conhecimento, mais conhecimento, entendem? Então é muito importante que a gente olhe para todos esses lados, e aí você vai subindo degrau por degrau, e é isso que vai, a escala tá aqui, a escala não é no horizonte, no horizontal, né, ela é na vertical. Então, aí é uma crescente. E é nisso que a gente precisa focar. E tem que cuidar com todos os extremos também, né? Porque se você tem excesso de conhecimento, sem colocar em prática, sem ter uma ordem, sem ter uma metodologia, isso também não vai te ajudar. Isso vai só encher a sua cabeça de conhecimento. Eu conheço várias pessoas que fizeram mais de uma faculdade, que fizeram pós, que fizeram doutorado e que nem trabalham com isso que fizeram, que estudaram tanto na vida. E às vezes nem lembra mais tudo isso que estudaram. Por quê? Porque não executou, porque não colocou em prática. Porque às vezes a pessoa só quer absorver o conhecimento e aí ela fica com medo de pôr em prática, ela fica procrastinando, fica pensando, não, mas eu preciso mais um pouquinho, não, mas quando eu fizer esse curso, não, mas quando eu tiver essa câmera, não, mas quando eu comprar esse prop aqui, aí eu vou fazer a sessão. Gente, vai aprendendo, vai pondo em prática, vai aprendendo, vai colocando em prática, vai aprendendo, vai colocando em prática, senão você não fixa o conhecimento, senão você não põe em prática, senão não evolui. E a prática é muito importante. Mas como é que eu consigo um bebê para praticar? Sempre tem alguém na família, sempre tem um conhecido, um amigo de um amigo. E aí você conversa e fala, olha, eu estou fazendo um curso, eu estou aprendendo, eu só vou fazer o que o bebê permitir. E aí você vai fazendo com toda calma, tranquilidade, um passinho de cada vez, e aí vai evoluindo. Você precisa começar. Porque senão você vai ficar pensando assim, não, mas amanhã, mas depois disso, depois daquilo, e fica esperando amanhã, e esse amanhã nunca chega. E vocês nunca colocam em prática, porque tem gente que tem essa gula de absorver conhecimento, de querer coisas, e não põe em prática o suficiente, e aí fica ali patinando. Fica como se, mesmo que você termine, não necessariamente significa que você deteve todo aquele conhecimento. Você reteve. Foi isso que eu tive. Foi isso que eu tive, não. Foi isso que eu disse. Por exemplo, vocês acham
que a quantidade de certificado na parede de alguém determina quem ele é, ou o profissional que ele é. Tem muita gente sem certificado que é muito bom e muito qualificado. Não é necessariamente o certificado na parede que vai dizer que você tem aquele conhecimento e aquele domínio. Eu, para falar bem verdade, eu sou uma pessoa que tanto não dou bola para certificado ou curso que... quantos cursos fez, um monte de coisa que nem tem gente que põe na parede, que eu não sei nem onde está meu certificado da faculdade. E qualquer coisa que tenha certificado eu nem pego. Ele tá Deve estar numa caixa lá jogada. Gente, eu não ligo, porque o que me importa? O que me importa é o conhecimento que eu tive ali. O certificado é só um papel, eu quero o conhecimento. Mas é que aí é que tá a questão da parada. Existe algo que é importante, que não é que o certificado ele não seja importante. O que a gente está trazendo aqui é que o certificado por si só, por exemplo... Não muda a sua vida. Dani, tô te dando conhecimento. O que você vai fazer com ele é uma escolha sua. Você pode simplesmente colocar ele na parede e sua vida continuar, ou você pode consumir e também colocar na parede. E aí tem mais uma coisa aqui, é o peso que esse certificado tem. Porque isso também valoriza trabalho. Porque se eu digo para o meu cliente que eu tenho conhecimento, que você vai falar, por exemplo, de uma faculdade. Normalmente, dependendo da faculdade, o peso o peso é mais significativo para algumas pessoas, para algumas empresas. A pessoa fala, nossa, eu fiz faculdade em Harvard. Imagina, não tem nada melhor que Harvard. Deve ter, não é? Mas eu não sei nenhum exemplo melhor. Não, que a gente saiba. Você falou que tá em Harvard, meu Deus, eu nem sei se eu posso pagar essa pessoa, você nem sabe. Você passou na USP, sabe? Ou a pessoa, né? Bem nerd. Então, assim, existem pesos e pesos. Algumas coisas são significativas, mas cuidado, se você simplesmente pegar um certificado de peso e colocar na sua parede e não aplicar do jeito certo, a colocação dele na parede também pode cair. Pronto, falei. Chegamos numa parte em que às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu não consigo reduzir meu tempo na sessão newborn. Porque eu acho que não dá, eu acho que eu faço em 4 horas e para mim já tá ok, já reduzi de 6 para 4. Dá para reduzir. Eu já tive aluno que reduziu de 6. O primeiro ensaio dela, ela levava a média de 6. O primeiro ensaio dela, antes de terminar o curso, já foi para 2 horas e 40. E hoje, ela faz uma média de 2 horas, 1 hora e meia. Ela começou a fazer no ano passado. Então, tem muita coisa importante para a gente levar em consideração. E as pessoas, mas eu não consigo fazer. Será que isso funciona para mim? Tudo funciona para todo mundo. Só depende de você querer colocar aquilo em prática ou não. Né? E eu trabalho sozinha, é possível? Sim, é possível. É possível você fazer um ensaio de qualidade sem assistente. Gente, não precisa ter o melhor equipamento, nem estúdio, nem assistente, nem nada demais para você ser um excelente fotógrafo, iniciar essa carreira e ser valorizado. Você precisa ter técnica, conhecimento e domínio. Depende de você pôr isso em prática, depende do quanto você quer e do quanto você se dedica a isso. Porque se você não se dedica, fala, eu vou fazer um curso, daí fez um curso, daí sabe, o que você aproveitou desse curso? Você pôs em prática? Você realmente assistiu mais de uma vez? Você anotou? Você pensou sobre isso? Você faz uma sessão newborn e depois pensa, como que foi esse ensaio? O que eu posso melhorar? Você reflete sobre o seu trabalho? Você pensa nos pontos de melhoria dele diariamente? E outra coisa... que a gente faz isso até hoje. Outra coisa é você olhar, por exemplo, eu falei que você pode começar do zero, sem ter nada. E aí, quando você faz a escolha certa, o investimento certo, quando você tem o retorno, ou a partir do momento que você tem o retorno, você vai ter uma escolha a fazer. Aí você compra um equipamento melhor, se você quiser. Você tem um estúdio, se você quiser. Você tem um assistente, se você quiser. Assistente ajuda a reduzir tempo de sessão? Sim. Mas não é o fator principal. Se você é fotógrafo, você é a pessoa principal que posiciona o bebê e não consegue, não domina a técnica, não vai ser o assistente que vai fazer um milagre ali. É capaz da pessoa atrapalhar, porque muita gente acredita que eu nunca tenho assistente ideal, não me ajuda, me atrapalha, não resolve o meu problema. Por quê? Porque o problema
não tá no assistente, você precisa treinar ele. Se nem você tem o conhecimento, como é que você vai conseguir treinar uma pessoa para te ajudar? Ela não sabe te ajudar. Então, o que eu devo fazer para reduzir o tempo do meu ensaio newborn? A primeira coisa que você deve fazer é conhecer o bebê. Ah, mas Bel, eu conheço a técnica, eu estudei. Já errou. Pé, resposta errada. Torta na cara. Por quê? Porque você precisa conhecer cada bebê. Ah, mas eu conheço as características gerais do ser humano, ok? Somos iguais? Fisicamente, fisiologicamente, sim, somos todos iguais. Psicologicamente, tem a outra... Psicologicamente, a maioria é meio zoado, né, na cabeça. Não, era uma outra palavra que eu ia falar, é de personalidade. Somos diferentes. Ou seja, não importa o quanto você conheça da fisiologia de uma pessoa, você nunca vai conhecer o suficiente essa pessoa, a menos que você conviva com ela e dedique um pouco do seu tempo para conhecer essa pessoa. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa conhecer o bebê. Conhecer o bebê significa o quê? Significa dedicar um pouco do seu tempo no ensaio para ele. Ah, mas Bel, você tá falando de reduzir o tempo de ensaio. Como que eu vou deixar um tempo de ensaio para conhecer o bebê se é para reduzir o ensaio? Simples. Quanto mais você conhece esse bebê, mais rápido vai ser o seu ensaio. E não há técnica que seja mais eficiente do que o domínio de você conhecer esse bebê. Por isso que o domínio está acima da técnica. Você pode ter todas as técnicas do mundo. Se você aplicar essa técnica de um modo geral, ela vai funcionar? Vai. Para todos os bebês? Não. Definitivamente não. Porque cada ser é único. E você precisa olhar para isso. Você precisa olhar para a individualidade dele. E ele tem. Ah, mas ele é um recém-nascido, não se manda. Se manda, sim. Ele tem personalidade. Ele é ele no mundo. Diferente de todos os outros. Ele é único nesse mundo, assim como eu sou única. Se tem uma coisa que te faz diferente de qualquer outro ser humano, é o fato de que só você no mundo é você. Só isso já faz você diferente de mim. E a personalidade do bebê já é formada durante a gestação. O bebê não tem ainda consciência, não tem um entendimento, mas o bebê é pura essência, é puro sentimento. Então, gente, conhecer o bebê, manter o controle da sessão, no sentido de controle emocional, do ambiente calmo, tranquilo, que você, se o ambiente está ficando agitado, você consiga reverter essa situação o mais rápido possível, melhor. Por quê? Porque o bebê é pura essência, ele sente tudo que está acontecendo à sua volta. Se o ambiente está agitado, o bebê vai ficar mais agitado ainda, vai potencializar. Se você está inseguro, o bebê vai sentir isso, ele vai se conectar e vai ficar inseguro também. Os pais vão ficar inseguros. Então, quanto mais você conhece o bebê, começa a entender como lidar com cada um durante a sessão, mais a sua sessão vai fluir, mais rápido vai ser, mas você vai entender qual é o próximo passo. Outra coisa importante, dentro do treinamento newborn, dentro do método que eu desenvolvi, que é o método Bel Ferreira mesmo, um método que eu desenvolvi para encontrar e reconhecer padrões. O que significa isso? Todo mundo é diferente, mas se você souber analisar, se você tiver o domínio, e o domínio, o que é o domínio, gente? Dá para aprender a ter domínio? Dá. Se você fizer o exercício certo, da forma certa, você aprende isso, rapidinho. E aí tem esse exercício para as pessoas poderem praticar esse domínio. E como é que isso funciona? Identificar os padrões. E existe uma forma correta de você identificar padrões. Como é que você vai fazer isso? Não faço bolhufas. Não faz mesmo, porque é uma série de exercícios que ao longo do tempo e da prática você vai conseguir identificar padrões. Por exemplo, eu e a Dani somos muito diferentes. E em alguns pontos somos muito parecidas, mesmo sendo muito diferentes. Como é que eu consigo entender e identificar esse padrão? Temos um padrão. Qual é o nosso padrão? Padrão de não conseguir comemorar. A gente tem feito esforço para comemorar as conquistas. Ontem eu tive que fazer um esforço, eu já estava cansada, mas eu pensei, eu sempre amei aniversário, eu sempre comemorava antes, por que não agora? A gente tem essa dificuldade. Como eu falei, de forma diferente, mas em um dado momento da nossa vida a gente identifica um padrão de comportamento. Mesmo que de forma diferente, mas o que importa é que no resultado a gente age exatamente igual.
A Dani por um motivo e eu por outro motivo. Mas a consequência é a mesma, não comemorar, entende? E assim com o recém-nascido também. Nossa, tô com uma fome. Ah, meu Deus. E eu comi, né? Comi bem, comi pão, tomei café bem feliz. E aí, gente, a gente precisa entender quais são esses padrões. E tudo isso, nossa, parece que a Bel falando, eu vou precisar de 3 anos para entender tudo isso. Não, tem gente que precisa de 1 semana de aula, tem gente que precisa de 2, tem gente que precisa de 1 mês, tem gente que até leva 1 ano. O processo, ele é benéfico a curto, médio e longo prazo. Por isso que não tem perda, né? Esse tipo de investimento em conhecimento não tem perda. E aí, existe uma forma de fazer isso bem errado? Existe. Como é que eu faço para reduzir meu tempo de sessão e de que forma eu faço isso errado? Existem algumas formas de fazer isso errado. Uma delas é você achar que fazer com pressa vai fazer mais rápido. Ou você até consegue fazer mais rápido quando faz com pressa, porém, não faz melhor, não faz bem feito, não faz do jeito que você espera. Porque você está com pressa. Você só está pensando em acabar. Você só está pensando na hora. Quando você domina tudo que eu falo, a redução de tempo, ela não é o foco, ela é a consequência do processo. E aí, quando o ensaio termina, você olha no relógio e fala, gente, eu fiz em 1h30, meu Jesus, tem alguma coisa errada, tá faltando alguma coisa nesse ensaio. Será que eu fiz tudo? A gente tem relatos de vários alunos que falaram, gente, acabou o ensaio. Teve um que falou, a gente fez ensaio de gêmeos, e aí terminou em o Jefferson, né? O aluno terminou do em 1 treinamento. hora e meia. E daí ele ficou, tipo, chocado, tá? E agora, mas será que a gente fez todas as poses? Será que tá certo? Será que eu fiz todas as produções que foram previstas, né, no pacote que o cliente comprou? Será que tá certo isso? Ele foi rever ali as fotos, falou, a gente fez tudo. E daí ele ficou chocado, tipo, cara, funcionou. Funciona. E é assim, porque isso aconteceu com a gente. Uma vez, eu não tava junto, porque a assistente na época era a irmã da Bel. Mas a Bel disse que terminou o ensaio, e daí ficaram assim, né, tipo, mas já acabou. E agora eu fiz tudo, ela foi rever as fotos, ver se tinha feito todas as produções, tinha feito tudo, se não tava faltando nada. E aí começou a dar certo, gente. É assim que funciona. Na hora, é que o problema é que muitas vezes, na hora que a gente acerta alguma coisa, você não está preparado para acertar e você não sabe por que você acertou. Esse é o maior problema do ser humano. Esse é o problema de você não ser uma pessoa que analisa tudo. Esse é o problema de você não ser uma pessoa que anota as coisas que você fez, que não tem o hábito de conversar sobre aquilo, que não tem o hábito de fazer análise daquilo que você faz. Esse é o problema, porque aí quando você acerta, você não sabe o que deu certo. Quando a gente começou, a cada ensaio, a Bel chegava em casa, descarregava as fotos e a gente começava a analisar o resultado, cada pose, o que tinha que melhorar, a luz, como que foi. Ai, foi difícil a comunicação com os pais, a avó estava lá, mas como é que a gente faz para não acontecer isso, para melhorar? Como que a gente faz para se organizar? Porque a gente chegava lá na casa do cliente, levava um monte de coisa e na hora a gente se perdia nas produções. Então, a cada ensaio a gente discutia como que foi aquele ensaio e o que a gente podia melhorar para os próximos, na verdade. E a gente foi fazendo isso e até hoje a gente analisa os pontos da sessão e daí às vezes a Bel fala, nossa, eu fiz uma coisa diferente, né? Foi legal isso, né? Nossa, a gente pode fazer nos próximos ou, isso aqui não deu muito certo, a gente tem que melhorar, né? Então, até hoje, analisar cada ensaio, seja newborn, seja gestante, é legal, qualquer coisa. É legal de ter falado, Dani, porque se for pensar, eu ensino os meus alunos a fazer isso, e é uma coisa que a gente fala sempre, né? Para de ouvir o que as pessoas falam e veja atenção o que elas fazem. E tudo que a gente não ensina por ensinar, a gente ensina porque a gente faz. E funciona. E aí, analisando agora, que parece tipo, a gente vai lá e ensina, mas é que é tão faz parte do meu dia a dia que eu nunca parei para pensar que eu ensino exatamente o que eu faço. É porque assim, é diferente de, por exemplo, você fez Por isso que tem método, né? Sim, e a gente vem de uma época que não existia uma metodologia, que não existia um curso de fotografia newborn que te ensina todos os passos, que te ensina, tipo, como fazer as coisas, os processos, que te dá suporte. A gente foi meio que aprendendo ali no dia a dia, ali na raça, para conseguir
aprender as coisas e fazer sentido e evoluir. E agora as coisas fazem sentido pra gente, agora as coisas estão num patamar que a gente consegue olhar e perceber, isso aqui é um método, isso aqui a gente sempre faz dessa forma, isso aqui a gente desenvolveu de tal jeito, e a gente reproduziu e funciona. Né? E agora então, por isso que hoje em dia a gente consegue ter uma metodologia, porque a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos com a prática.